E aí pessoal, beleza? Tranquilo? Meu nome é Lucas, sou 021, turma 021 da Engenharia Mecânica do curso de graduação da Universidade Federal de São Carlos e atualmente sou um membro do GENC, Grupo de Estudos de Mecânica Computacional, e vamos dar continuidade à parte 2 do vídeo de simulação termoelástica, na qual a primeira parte foi abordado a respeito de simulação térmica em regime permanente, ou seja, Steady State Simulation, e fizemos uma simulação termoelástica, na qual utilizamos os inputs de temperatura da simulação térmica para analisar aqui os deslocamentos. Como vocês podem ver aqui, nós estamos no mesmo ponto em que paramos no outro vídeo, e a partir daqui iremos dar início à nossa simulação térmica transiente, para atender a problemática que foi abordada na parte 1 do vídeo. Voltamos aqui em Return to Home, e agora nós iremos partir para a simulação térmica transiente. Claro, a gente poderia ter partido dela desde o começo, beleza? Mas como é uma parte mais completinha e tudo mais, um tutorial bem completo, então nós fizemos a região de regime permanente. Então vamos aqui para transiente, solution, criar uma nova solução. Aqui vou colocar sim transiente. O solver é o SimCenter ThermoFlow, porque nós iremos fazer uma simulação térmica. Tipo de análise térmica, Solution Type térmica, Solution Details. Na parte 1, a Solution Type estava como Steady State. Vamos colocar transiente. Beleza. A partir disso, a nossa região de Setup transiente, ela vai estar habilitada. Beleza. A segunda problemática, o engenheiro específico daquela obra, daquela problemática, ele ficou em dúvida se colocava 30 minutos ou 60 minutos, meia hora ou uma hora inteira. Então, a nossa simulação transiente, ela vai partir de 0 e vai até 3.600 segundos. Beleza? Assim, nós conseguimos abranger também e abordar a questão do 1.800 segundos. Aqui, o Result Sampling, ele vai abordar mais ou menos o Sampling Time, ou seja, é o número de intervalos que a gente vai analisar. Beleza? Então, para ficar um número não tão grande, assim também um número não tão pequeno para análise, vamos colocar aqui 60, ou seja, ele vai apresentar o resultado 0 e mais 60, ou seja, o resultado inicial mais 60, totalizando assim 61 resultados. Fechou? Até aqui tranquilo, sem problema nenhum. Number of steps, ou seja, vou deixar 100, beleza? Para não ficar uma simulação tão pesada. Mas se você quiser mais detalhes assim da simulação, você pode aumentar esse número de steps, número de times steps, ou seja, ele vai fazer a mesma interação para cada step, total de 100 vezes. Aqui, Ambiential Conditionals, Fluid Temperature, vou colocar 25. Initial Conditionals, vou colocar aqui 25 também. Como a gente fez na simulação permanente, vamos dar um OK. Beleza. Agora, as condições de contorno e condições de carregamento vão seguir o mesmo esquema. Porém, em vez de eu vir aqui Load Type, vir aplicar Constraint Type, aplicar tudo novamente, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui a simulação permanente. Fechou? Eu vou abrir Constraint Set e vou abrir o Load. Eu vou clicar em cima do Convection to Environment e vou arrastar até a Constraint Set da simulação transiente. Assim ele vai importar. A mesma coisa eu vou fazer com os 75 watts dos loads. Assim eu já posso minimizar a simulação permanente e todas as condições de carregamento e de contorno da simulação permanente eu transmiti para transiente. Beleza? Tudo aplicado, bonitinho. Vamos ali apenas conferir a malha para ver se ela está
liberada. Aqui, ó, Material Iteration não está. Eu vou aqui, ó, Apply Override. Polia alumínio. Tudo tranquilo. Aqui eu posso aplicar tudo. Ok. E dá um solve. Abriu aqui a aba de solução. Vamos esperar o software, ou seja, o NX, terminar de resolver toda essa simulação. Ela é uma simulação bem mais demorada do que a simulação permanente. Então, não estranhe acabar demorando um pouquinho mais do que o normal. Beleza. Aqui a simulação ela acabou durando em torno de 7, 8 minutos. É uma simulação um pouquinho mais demorada quando comparada com a outra. Então, seguimos aqui, sim transiente. Vamos dar um duplo clique em térmico. Sim transiente, thermal. E sim, vai aparecer tudo isso aqui de resultados. Como eu falei, vai aparecer 61. Ou seja, o primeiro ele é aparentemente do tempo inicial, quando é 0. Depois de 60 segundos, mais 60, mais 60. Dá um total de 360 segundos. Beleza? Sem problema nenhum. Tem aquela variação de tempo que a gente colocou de 60 segundos. E fica um pouquinho complicado, né? Se a gente for analisar aqui um por um. Fica um pouquinho difícil. Principalmente quando a gente for seguir o próximo passo. Então, depois sempre de realizar uma transiente e tudo mais, nós fazemos uma que a gente chama de simulação de mapeamento. Voltamos aqui em Return to Home. Fecha mais em. Vamos aqui em Solution. O que eu vou fazer aqui agora é simplesmente apenas para aqui ó, mapeamento, apenas para organização, beleza? Aqui ó, Análise Type, Mapping. Colocamos Mapping. Aqui ele vai pedir para a gente colocar um arquivo. Eu vou abrir aqui. Tá vendo? Ó, tem a simulação permanente e a simulação transiente. Vou apertar a simulação transiente, dar um OK. E aqui, ó, Select Output Times são os tempos em que eu quero analisar. Como eu falei, eu quero o tempo de meia hora, 180 segundos. Tá vendo aqui, ó? A unidade tem segundos. E eu vou querer também o de 360 segundos. Eu vou dar um OK. Vou apertar um Solve. Vou dar um OK novamente. Sendo que não vou nem fazer um corte, eu acho que dá para seguir continuando com ela. Qual que é a nossa ideia? Como temos 60 intervalos para analisar, é muito mais fácil a gente ir diretamente no intervalo que a gente realmente quer e pedir para análise. Assim ele vai gerar novos dados não, vai gerar uma cópia dos dados da simulação para 1800 segundos e um outro base de dados para 3600 segundos. Vai ficar mais claro isso. 3600 segundos. Vai ficar mais claro isso quando a gente vir para a parte de resultados. Terminou aqui. Results. Duplo clique em Thermal Flow. Mapeamento, tá vendo? Saiu de todos aquelas informações de 60 incrementos e apenas para dois. Um de 1800 segundos e o outro para 3600 segundos. Aqui para o primeiro e aqui para o segundo. Se nós viermos aqui, eu vou fazer aqui rapidão para colocar aquela parte de espectro térmico e tudo mais, como mostrei anteriormente. Aqui, vou tirar aqui, fazer o corte para ficar mais fácil de ver. Aqui nós vemos a variação de temperatura, ou seja, para 1800 segundos vai ter o seguinte espectro de temperatura. E agora, se eu for para o próximo, que é de 3600 segundos, eu vou ter esse espectro de temperatura. Agora, se eu quiser saber como eu vou prosseguir na parte estrutural, então vamos seguir os mesmos passos que a gente fez anteriormente para simulação termoelástica permanente. Só que agora vemos aqui em Solution, escrevemos termoelástica transiente, solver NX Nastran,
tipo de análise estrutural. Vou seguir um pouquinho mais rápido, tá? Solver 101. Porém, aqui tem uma grande importância. Aqui, ó, Ignore Material Temperature Dependence. A gente vai selecionar aqui. Vamos dar um OK. Aqui as condições, a gente pode fazer o que a gente mesmo fez para a térmica. Pegar essas condições de contorno aqui e jogar para cá. Assim, ele vai travar. Beleza? Porém, essa análise transiente, eu vou dar uma mudada do nome deles. Em vez de colocar apenas transiente, eu vou colocar aqui 1800 segundos. Beleza? Aqui em load, vamos seguir a mesma coisa. New load set, temperature set. OK. Temperature set, new temperature. External timing. Sim center thermal temperatures. E aqui a gente vai perceber, ó, que tem a questão do mapeamento da temperatura do tempo de 1800 segundos e a de 3600. Então nós vamos vir aqui em polia, que é o nome que eu coloquei, simulação 1, mapeamento. Aqui o mapeamento ele colocou duas, tá? Mas a gente vai acabar utilizando os arquivos que têm maior tamanho. Beleza? Esses outros arquivos aqui, eles são apenas do gradiente. Vamos colocar aqui a da temperatura de tempo de 3.100 segundos, que eles são maiores até. Então, vamos colocar 1800. Dá um OK. OK. E aqui, beleza. O mesmo a gente vai acabar fazendo para a próxima. Então, vou dando uma adiantada aqui. Não vou apertar para solucionar ainda. Vamos para otimizar um pouquinho de tempo. Então, a termoelástica transiente 3.600 segundos. NX Nastran. Análise type structural. Tipo de solução 101. Ignore material temperature dependence. Aqui as condições de contorno eu posso fazer do mesmo jeito. Aperta na primeira, segura Shift, aperta na última, jogo aqui para as condições de contorno. Aqui no load, mesma coisa, new load set, temperature set. OK. New temperature, confira se está external timing. Sim center thermal temperatures. E vamos escolher o arquivo. E agora é o de 3.600. Por isso que é bom sempre dar uma nomeada bem bonitinha, para não ficar se perdido com o tanto de arquivo que aparece. Beleza. Aqui 3.600. OK. OK. E temos agora nossas duas simulações para rodar. Então, como para não ter um vídeo muito longo a respeito da simulação transiente, até porque a análise de resultado é um pouquinho mais delicada, então a gente dá um duplo clique aqui em termoelástica transiente, aperta em Solve. Depois que resolver e tiver tudo pronto, você dá um duplo clique em termoelástica transiente e dá um Solve. Tranquilo? Um de cada vez, para não ficar tomando muito tempo. Então provavelmente vai ter um corte. Aqui, ó, Solve. As simulações, como eu devo perceber, elas são um pouquinho mais demoradas. Então, quando terminar os resultados aqui, a gente acaba voltando. Voltamos aqui, depois de uns 14 minutinhos esperando. Temos aqui na nossa árvorezinha, eu dei uma organizada. Temos aqui a termoelástica transiente de 1800 segundos. E depois temos aqui embaixo a termoelástica transiente de 3.600 segundos. Então, vamos analisar o resultado aqui de cada uma. Na verdade, nem precisa. Quando a gente passa aqui para o ambiente, a gente acaba validando todas. Vamos aqui então, a estrutural, deslocamento. Fazendo tudo aquilo lá que a gente acabou fazendo, primeiramente. Fazendo o primeiro corte, nós temos que nesse plano de corte nós estaremos analisando mais na direção no eixo Y.
e nós conseguiríamos avaliar os resultados. Apenas colocando aqui na ponto de interrogação, selecionando aqui e verificando se possui mesmo valor. Possui mesmo valor, de acordo com a geometria, como foi explicado na parte 1. E se nós aplicarmos aqui no eixo X e mudando o nosso plano de corte, nós iremos verificar que teríamos o mesmo valor do que obtido anteriormente. Aqui também o mesmo valor, com sinais opostos, como explicado também na parte 1. Ok. Só que aqui ele possui um número menor do que a que foi apresentado na de regime permanente. Vamos ver agora para a simulação termoelástica transiente de 3.600 segundos. Fazer o corte. Aqui primeiro análise em Y, certo? Certo. Deixar aqui. Seleciona esse ponto. Seleciona esse. Beleza. Aqui temos 0.019. Eu não vou fazer para o outro plano, até porque teríamos os mesmos valores, as mesmas situações devido à geometria e à simetria do nosso problema e da peça em si, que é a polia. Temos aqui 0,019, que seria, quando comparado com o de 1800, seria de 0.017, se eu não me engano. Então, aqui nós chegaríamos no valor mais próximo do que a gente chegou no de regime permanente. Beleza? Então, vamos partir agora para análise de resultados, que vai ficar um pouquinho mais claro. Aqui já na análise de resultados, vamos começar primeiro analisando o regime transiente de 1800 segundos. Esse daqui são os valores de temperatura, ou no caso aqui o gradiente de temperatura. A temperatura mínima é de 62,414 graus Celsius, enquanto o de máxima temperatura é de 71,794 graus Celsius. Quando comparamos com a de regime permanente, ela possui até mesmo uma grande diferença. A gente volta lá. Enquanto aqui a nossa mínima é de 74, aqui a máxima é de 71. Então, sim, realmente, 1800 segundos está muito longe do regime permanente. Aqui são os deslocamentos. Eles vão deslocar em relação... Cada ponto vai deslocar em relação ao sentido que a gente está analisando, no caso do eixo Y, num valor de 0,017 milímetros. Então, seguindo aqui, praticamente considerando esse 0,017, vamos dar uma arredondada assim, ele vai ficar num diâmetro de 20 milímetros, no caso de 20,034. Ou seja, ele não atende a nossa problemática, que precisava de 20,038 milímetros, que no caso aqui no mínimo. Ou seja, de 1800 segundos ele não consegue chegar nesse resultado. Tranquilo? Agora, partindo aqui para a análise de resultados do regime transiente de 3.600 segundos, nós vamos ter que a nossa temperatura, sim, ela aumentou. A máxima ela foi de 81 e a mínima de 71. Então, realmente, sim, ela deu uma grande aumentada. E quando formos analisar aqui os resultados, podemos perceber que ela chega muito próximo dos valores de regime permanente. Arredondando assim por cima, ficaríamos em 0,02 praticamente e conseguiríamos sim um diâmetro que a gente requer. Mas vamos dar uma arredondada para baixo para evitar possíveis erros. Então ficaria 0,019, aumentaria então 0,038, e como tem umas casas decimais a mais, então sim, aumentaria um pouquinho mais do que 0,038. Ou seja, o nosso diâmetro geral desse furo, ele ficaria em torno de um pouquinho acima de 20,038, que é o que foi requisitado na nossa problemática. Ou seja, ele teria que praticamente assim, o engenheiro teria que deixar os aquecedores de 75 watts e 25 watts na polia praticamente em torno aproximadamente assim de 1 hora, até um pouquinho menos, mas é recomendado deixar 1 hora, até 1 hora a mais, para não ter muita diferença nos casos. Beleza? Assim, possibilitando
que fizesse o acoplamento do eixo juntamente do furo da polia. Ou seja, ele conseguiria fazer isso em torno de 1 hora aproximadamente. Assim, analisando aqui, fazendo uma conclusão geral, para o acoplamento do eixo, há necessidade de aquecer a região do furo da polia por um período de tempo próximo a 1 hora. Aqui, por que não usar o regime permanente? Esse daqui é um gráfico que eu vou mostrar para vocês como que consegue a partir do NX. Eu selecionei o ponto de maior temperatura do regime transiente lá na simulação de temperatura do regime transiente e plotei um gráfico dele da variação de temperatura de acordo com o tempo. E nós percebemos que aqui praticamente em 1800 ele está um pouquinho longe do regime permanente e em 3600 ele não chegou exatamente no valor de regime permanente. Porém, ele está começando a se estabilizar. Por isso, os nossos dados de regime transiente para 3.600 segundos, ele se aproxima e muito do regime permanente. Voltando aqui para o software, eu vou mostrar para vocês como que você acaba extraindo aquele gráfico que eu acabei mostrando anteriormente. Então nós vamos vir aqui na simulação de regime transiente, na simulação térmica de regime transiente, beleza? Dá um duplo clique ali nos resultados. E nós vamos aqui no incremento 2, de 60 segundos. A gente vem aqui, temperatura, escalar, e plotamos isso daqui. Vamos deixar bem bonitinho, como mostrei na parte 1. O espectro aqui térmico. Ok. Passamos um corte e tiramos os quadradinhos. Deixamos assim. Como que vamos plotar o gráfico? Nós vamos aqui em abaixo do ponto de interrogação, tem o Create Graph. Selecionamos. Selecionamos aqui o nó que queremos, que seria esse nó da ponta, que é o de maior temperatura. E aqui, ó, de começo, aqui na primeira parte estaria OnPath. O que seria OnPath? Eu poderia selecionar vários pontos aqui e ele plotaria um gráfico de acordo com a ordem que eu selecionei. A Cross Iteration, ele vai fazer uma interação. Aqui, ó, ele vai começar a interação no incremento 1, de 0 segundos, e vai terminar ali no incremento 61, que é de 3.600 segundos. Fazendo esse, aperta um OK. E vai aparecer aqui, ó, Viewport. Basta selecionar Create New Window e ele vai acabar plotando o gráfico pra gente. Beleza? É dessa forma que a gente acaba plotando o gráfico no NX. Sabendo como plotar o gráfico, esse daqui eu só pelo menos fiz um Ctrl+C, Ctrl+V, eu copiei e colei aqui na apresentação para mostrar para vocês como que a gente consegue analisar meramente esse sistema. Esse daqui ele acaba sendo característica de um sistema praticamente de sistema dinâmicos, tranquilo. Esse daqui não é um sistema subamortecido, tá? Falando uma linguagem um pouco mais técnica, ele não é um sistema subamortecido porque ele não apresenta oscilação. E para ter uma noção melhor de qual sistema, se é um sistema de primeira ordem ou de segunda ordem, nós teríamos que analisar aqui o início, tá? Aqui não parece que a derivada dele aqui no início seja nula. Aparenta, tá? Para saber disso, precisaria de um número maior aqui de interações na região inicial para ter essa total noção, mas aparenta que ele não aparenta, no caso que ele sai com uma derivada constante, certo? A derivada no inicial dele acaba sendo constante e não é uma derivada nula, ou seja, já que ele não faz essa curvinha assim como eu estou fazendo com o meu cursor, ele não tem uma barriguinha formando assim que indica uma reta logo no começo, uma reta assim constante, não uma reta inclinada. Ele seria tendo como característica assim um sistema dinâmico térmico de primeira ordem, beleza? E para alcançar o regime permanente e sair do regime transiente, ele teria que aumentar um pouquinho o tempo aqui, ele passaria de 3.100 segundos para alcançar no regime permanente. Porém, o tempo de 3.100 segundos, ele está muito próximo, realmente muito próximo, por isso que os nossos valores eles acabaram
da simulação de regime transiente para 3.100 segundos, ficar muito próximo da nossa simulação de regime permanente. Então é isso, espero que tenham gostado da simulação de toda a abordagem teórica que passamos para vocês. Obrigado pela atenção, seguem aqui as nossas redes sociais, temos o nosso YouTube, temos o nosso Instagram e temos o nosso LinkedIn, e até a próxima.